Olá, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Cristiano Dionísio e hoje vamos trabalhar um tema absolutamente importante envolto na temática da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que você conhece como sendo o Decreto-Lei 4657/1942. Ah, professor, eu nunca ouvi falar disso. Agora está ouvindo. Decreto-Lei 4657/42. É a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma lei importante dentro do campo do direito civil, mas minto. Aliás, ela espraia, ela lança, ela projeta suas previsões, seus efeitos, suas consequências por todo o ordenamento jurídico. Então é sempre interessante, ao trabalhar a interpretação dos artigos desse decreto-lei, ter em mente de que ele vale não somente para o campo do direito civil, mas também serve para o direito constitucional, para o direito administrativo, para o direito penal, enfim, é uma lei que estabelece uma espécie de manual de instrução de como funcionam todas as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro. Por isso é uma lei tão interessante, tão importante, ok? Nela nós temos alguns conteúdos também relevantes. A ideia de vacatio legis, que está vinculada justamente com a perspectiva da eficácia da norma jurídica, lembrando que a norma jurídica deve ser analisada sempre em função de três planos, ou ainda três perspectivas distintas, não é verdade? A perspectiva da vigência, da validade e da eficácia. A vigência tem vinculação com a validade, com a existência formal da norma, significa dizer que ela foi criada, foi elaborada seguindo o correto rito do processo legislativo, respeitando inclusive as competências legislativas determinadas na própria Constituição Federal. De outro lado, quando trabalhamos a perspectiva da validade, fazemos uma análise, um estudo, uma comparação entre aquela norma que formalmente existe e o todo, o conteúdo do ordenamento jurídico. Significa dizer, verificar se ela não está em contradição, se ela não está em conflito, que ela se encontra harmonizada com as demais normas do ordenamento jurídico, principalmente numa perspectiva constitucional. E é claro, temos a perspectiva ainda da eficácia, que é a operabilidade, ou seja, se aquela norma pode ou não já realmente gerar vínculos jurídicos diante da nossa realidade social, se ela pode de fato ser base de contratos, negócios jurídicos, obrigações, denúncias, sentenças, teses por advogados, promotores, juízes, enfim, daí por diante. Então essa ideia de vacatio legis presente no artigo 1º e 2º deste Decreto-Lei 4657/42 está vinculada, portanto, à perspectiva da eficácia. Lembrando que a vacatio legis nada mais é do que o período de tempo que, eventualmente, se verifica entre a publicação de uma lei e a sua efetiva entrada em vigor. Ok? Vamos lá, queridos. Na sequência, nós temos ainda nesse conteúdo a perspectiva da interpretação hermenêutica da norma jurídica, que pode ser enunciada ali no artigo 5º desse decreto-lei, lembrando que a lei deve ser interpretada, que o direito deve ser aplicado, sempre tendo em vista os princípios gerais do direito, a função social do direito em última análise e a própria ideia de bem comum, que é uma perspectiva sempre muito interessante. Algo que nós vamos trabalhar de forma mais focada nesse nosso encontro de hoje é justamente o conflito de normas no tempo e no espaço e também, é claro, como se aplicam as normas do direito brasileiro em diversas situações em função de localizações diferentes, países diferentes. Esse é o tema que nós vamos trabalhar com mais atenção nesse nosso encontro e, é claro, tem aí a perspectiva dos mecanismos de integração, em especial a analogia no artigo 4º, tá? Então, meus amigos, fazendo aqui uma síntese, fizemos um brevíssimo painel de como funciona, né, esse Decreto-Lei 4657/42. Mas o que nós vamos nos focar neste nosso encontro, a partir de agora, é do artigo 7º em diante, que justamente projeta consequências em função da aplicação da lei no espaço, ok? É importante ter em mente que aqui nós temos que realmente estudar e elaborar, digamos, pensar, raciocinar em cima do texto de lei. Eu sei e peço desde já desculpas que eventualmente a aula fica um pouco maçante, mas perceba, aqui
é fundamental termos esse critério muito claro, muito estabelecido, porque é em função da literalidade do texto de lei que as questões são elaboradas nos concursos públicos, em especial para esse que você está se preparando, quando aborda o tema da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ah, professor, mas por que o texto de lei nesta questão é tão importante? Porque são critérios normativos, efetivamente. Ou seja, aqui não se trata de uma questão de construção doutrinária, teórica ou ainda jurisprudencial que está fora do alcance da lei. Não, aqui você tem o pressuposto normativo para que você tenha essas subsequentes, esses posteriores debates, né? Não se esqueça, essa figura, essa metáfora me parece muito importante. Esse texto que nós estamos estudando a partir de agora é uma espécie de manual de instrução de como funciona a normatividade, as leis brasileiras nessa perspectiva de aplicação em outros espaços, outros países, outras regiões do mundo, ok? Por isso é tão importante ter essa ideia realmente de como funciona a norma jurídica. Nós vamos analisar artigo por artigo, é um texto de lei relativamente curto, vamos do artigo 7º ao artigo 19, com toda a paciência, com todo carinho, sempre focado aí na sua aprovação, está bem? Vem comigo? Vamos lá? Então, começando o nosso trabalho, nós temos aí um primeiro painel, ok? No artigo 7º, nós vamos verificar a questão da personalidade e da capacidade do direito de família, ou seja, como é o critério de aplicação da lei quando esses temas estão envolvidos em função de outro país, né? Ou é personalidade, capacidade e família. Lembrando que a personalidade, ou ainda os direitos da personalidade, são aqueles que estão previstos do artigo 11 ao artigo 21 do nosso Código Civil. Tem a ver com aquele rol de direitos que são considerados mínimos necessários, não somente para proteger, mas também para promover a dignidade humana, ok? São direitos irrenunciáveis, imprescritíveis, inalienáveis, a não ser quando se tem aí uma explícita exceção legal determinando o oposto. Ok? Depois dê uma olhadinha lá do artigo 11 ao artigo 21 do Código Civil, é sempre bom dar uma olhadinha, revisitar aí esses temas. O direito ao corpo, o direito ao nome, o direito à imagem, o direito à privacidade, ok? Na perspectiva da capacidade, trabalha-se com aquela ideia do artigo 3º, 4º e 5º, incapacidade absoluta, incapacidade relativa e capacidade civil, ou seja, critérios que determinam se a pessoa pode ou não exercer por si só os direitos dos quais é titular. Tudo isso vamos verificar no artigo 7º em relação a essa perspectiva da lei no espaço. No artigo 8º, trabalhamos a perspectiva dos bens jurídicos e como isso também é trabalhado dentro dessa temática. No artigo 9º, a perspectiva das obrigações. No artigo 10º, a perspectiva da sucessão hereditária, como funciona a herança do brasileiro que está fora do país ou do estrangeiro que está no Brasil, mas tem patrimônio fora do país, são situações importantes a serem observadas. E, é claro, temos ainda a perspectiva do artigo 11 e seguintes, que trabalham em outras questões, como, por exemplo, a pessoa jurídica, ok? Então, vamos começar esse nosso passeio por essa perspectiva da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4657/42. Vem comigo? Vamos lá então? Foi dada a largada, meu amigo, minha amiga. Começando ali com o caput do artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa, em que é domiciliada a pessoa, determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. A lei do país em que é domiciliada, ok? Do país em que é domiciliada a pessoa. Queridos, o que isso significa? Veja só que interessante. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Um casal de brasileiros radicado, morando, com visto tal, no Canadá, entende por divorciar-se. Tá? Quer se divorciar. Os brasileiros casaram aqui no Brasil, enfim, sem nenhum problema, migraram para o Canadá, estão residindo já no Canadá, vamos imaginar, há 10 anos, de forma legalizada, com visto, enfim, tudo certinho, ok? Eles resolvem se divorciar.
eles estão domiciliados no Canadá. Vamos partir dessa premissa. Significa dizer que o divórcio deles, ainda que eles sejam brasileiros, ainda que eles tenham casado no Brasil, seguirá o rito legal da própria legislação canadense, ok? Essa é a premissa, porque eles estão domiciliados no Canadá. Cuidado com isso. Não é porque são brasileiros que moram no Canadá que eles vão se separar de acordo com a lei brasileira. Ah, professor, mas eles casaram de acordo com a legislação brasileira. Ok. Assumindo que esse casamento realizado no Brasil também seja considerado juridicamente válido diante das leis canadenses, a eventual separação ou eventual divórcio desse casal lá no Canadá será trabalhado, será tramitado, será elaborado em função da legislação canadense, porque o fator determinante não é o país em que a pessoa nasceu, não é o país em que a pessoa casou, mas sim o país em que a pessoa está domiciliada. Isso vale não somente para as questões de direito de família, que foi o exemplo que nós trabalhamos na perspectiva do divórcio, mas também, é claro, na perspectiva dos direitos da personalidade, capacidade e nome, ok? Essa é uma ideia importante. Parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração, né? Essa é uma questão, é claro, importante, né? Não podemos perder isso de vista. Se o casamento, veja só que interessante, voltando aqui para o parágrafo 1º, o casamento realizado no Brasil será ou terá essa obediência à lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Aqui é uma questão de direito de família, não nos cabe nos aprofundarmos aí nessa hipótese agora, mas você tem uma série de formalidades, por exemplo, a publicação dos proclamas, você tem uma série de situações que impedem o casamento, como, por exemplo, as questões de parentesco, né? O genro não pode, ainda que divorciado, casar-se com a sogra, enfim, né? É só um exemplo aqui para a gente trabalhar isso. Ah, não, mas eles vão realizar algum tipo de cerimônia. Veja só, aqui é uma questão bastante objetiva. O casamento realizado no Brasil segue a lei brasileira. Ok? Simples assim. Ah, e se o casamento, ainda que tenha sido de dois brasileiros, tenha sido celebrado, enfim, na França, na Dinamarca, na Indonésia, ele pode ser validado aqui no Brasil? Existe sim essa possibilidade, vamos trabalhar logo adiante, ok? O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Perfeito, sem nenhum problema, né? Tendo os nubentes domicílio diverso, deverá os casos de invalidade do matrimônio, a lei do primeiro domicílio conjugal. Regerá, né, os casos de invalidade do matrimônio, a lei do primeiro domicílio conjugal. Então temos aqui a situação de uma brasileira, vamos imaginar, e de um cidadão mexicano. Um mexicano e uma brasileira casam. Vamos assumir que a legislação do México tem lá determinadas previsões para a questão do direito de casamento diferentes da legislação brasileira, mas ambos vão morar juntos, né, efetivamente, na Dinamarca. O primeiro domicílio do casal é a Dinamarca. Pois bem, havendo qualquer contrariedade entre a legislação mexicana e a legislação brasileira, o fio divisor será a legislação dinamarquesa, porque é justamente o primeiro domicílio do casal. Então veja só que interessante, tendo os nubentes, os noivos, né, domicílio diverso, um caso mexicano e um caso uma brasileira, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio do casal. Ou seja, se alguém arguir que aquele casamento é inválido, deverá provar isso em função da legislação dinamarquesa e não em função da legislação mexicana, que era o domicílio do noivo, ou da legislação brasileira, que era o domicílio da noiva, ok? Joia? Vamos adiante. Parágrafo 4º. O regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e se este for diverso,
a do primeiro domicílio conjugal. Perceba, mais uma vez, meus amigos, minhas amigas, a importância, a centralidade dessa ideia do domicílio, né? O domicílio realmente é um fator preponderante, importante para a determinação da aplicação da norma em função dessa perspectiva que a gente está trabalhando da aplicação da lei no espaço. No parágrafo 4º, portanto, o regime de bens, legal ou convencional, que aquele casal estiver, de alguma forma, entre aspas, contratando, estiver assumindo, estiver se submetendo, vai ser o do domicílio deles, né? Essa que é a ideia fundamental. E se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal em comum de ambos. Então vamos colocar dessa forma, um brasileiro e uma espanhola casam-se na Itália e residem na Itália. E claro, aqui eu estou partindo do pressuposto que estão lá de forma legal, digamos, com autorização, com visto, tudo isso, né? Um brasileiro e uma espanhola conhecem-se na Itália e casam-se na Itália. Qual legislação vai reger o regime de bens daquele casamento? A legislação italiana. Não será a brasileira e não será a espanhola, porque aquele casal está domiciliado na Itália e, portanto, é a legislação italiana que determinará as consequências jurídicas e as possibilidades legais ou convencionais do regime de bens. Ok? Ah, professor, e se houver na legislação italiana um regime de bens que não existe no Brasil ou não existe na Espanha? Sem problema, ainda assim se aplicará a legislação italiana. Perfeito? Queridos, adiante. Parágrafo 5º, ainda estamos lá no artigo 7º, ok? O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro, ok? Veja só que interessante, meu amigo, minha amiga, fazendo aqui os destaques. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro, ok? Pode, mediante expressa anuência do cônjuge, anuência de seu cônjuge, requerer a homologação, a formalização ou ainda a indicação de que aquele casamento segue o regime de comunhão parcial de bens. Como assim, professor? Vamos lá, vamos imaginar que nós temos aqui no Brasil um cidadão chinês, né? Um chinês que está radicado aqui no Brasil, tem visto de permanência no Brasil, ele tem um casamento com uma cidadã aqui brasileira. Ambos estão residentes aqui no Brasil, estão casados, enfim. Passado algum tempo, ele resolve requerer aí a sua naturalização como brasileiro, né? Ok, isso é possível, não tem nenhum problema. Vamos imaginar que o processo, que todo o procedimento tenha sido corretamente realizado e que no decreto de naturalização ele pode, portanto, requerer que se apostile, ou seja, que se anexe aquele decreto, que faça parte daquele conjunto de documentos, a sua opção pelo regime de comunhão parcial de bens em relação ao casamento, desde que, é claro, tenha anuência expressa da esposa dentro desse nosso exemplo e que fique caracterizado que se está respeitando o direito de terceiros, que não é uma forma de lesar outras pessoas, eventuais credores, enfim, daí por diante. Mas aqui, colocando de forma bastante objetiva, o que se tem é o estrangeiro casado com o nacional, a estrangeira casada com o nacional, pode requerer, no apostilamento do decreto de naturalização, a indicação de que o regime de casamento é o regime de comunhão parcial de bens. Ah, professor, e se eles casaram com o regime de separação total? E se eles casaram efetivamente com o regime de comunhão de bens? Não importa, seja na hipótese da separação total, seja na hipótese de comunhão de bens, eles poderão, sem sombra de dúvida, requerer no apostilamento do decreto de naturalização um novo regime de bens, o de comunhão parcial. É isso que nos garante o artigo 7º no seu parágrafo 5º, ok? Joia, meus queridos? Vamos lá. Vamos falar agora do parágrafo 6º, eu sei que é longo, vamos aí fatiá-lo, tá bom? O divórcio realizado no estrangeiro,
Se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. Meu amigo, minha amiga, veja só que interessante. Um casal divorcia-se no estrangeiro. Essa é a hipótese, essa é a premissa. O divórcio realizado no estrangeiro. Veja só que interessante. Aqui estamos falando que se trata de um divórcio entre nacionais, entre brasileiros? Não. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos um cidadão francês e uma cidadã alemã, tá? Um francês e uma alemã. Eles casaram na Itália, migraram para o Brasil, estão residentes aqui no Brasil, enfim. Depois de um determinado tempo, foram para o México, ok? No México, eles se divorciaram e o cidadão francês, tá, resolve retornar ao Brasil e a esposa dele, alemã, resolve retornar à Alemanha. Mas aqui no Brasil, esse cidadão francês deseja que aquele divórcio realizado no México seja reconhecido pela nossa justiça brasileira, que seja reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, porque ele tem interesse em casar novamente, em contrair novas núpcias. Como se diz, é a vitória da esperança sobre a experiência, não é verdade? Pois bem, ele resolve casar de volta. Bom, o casamento só é possível se houver entre um e outro um divórcio no meio, não é verdade? A pessoa pode casar quantas vezes de acordo com a legislação brasileira? Infinitas, desde que entre um casamento e outro você tenha um divórcio no meio que ponha fim à sociedade conjugal. Pois bem, então ele está radicado, residindo no Brasil e deseja casar-se novamente. Perceba que interessante nesse nosso exemplo. Esse cidadão é francês, a ex-esposa dele era alemã. Eles casaram na Itália e se divorciaram no México. Mas ele tem interesse em que aquele divórcio realizado no México tenha validade jurídica para o Brasil, porque ele tem interesse agora em casar com uma cidadã brasileira, radicada aqui no Brasil. Eles vão morar aqui no Brasil, então ele precisa validar aquele divórcio que foi realizado no México, vamos supor. O casamento foi contraído na Itália, mas o divórcio foi no México e ele quer o reconhecimento da validade desse divórcio aqui no Brasil. Então perceba, por favor, que nessa perspectiva, o parágrafo 6º não é para brasileiros, mas para aqueles que desejam ter o reconhecimento do divórcio diante da legislação brasileira. Ok? É uma questão importante essa. Cuidado com as pegadinhas. Bom, pois bem, o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos cônjuges forem brasileiros. Veja só que interessante isso. Mas como assim, professor? Se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença. Bom, e se não forem? Ainda assim eu tenho que fazer prova, que é justamente esse nosso exemplo. Aí se um deles for brasileiro, aí se aplica essa hipótese do ano, ok? De 1 ano. Pois bem, continuando. Depois de 1 ano da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação poderá surtir efeito de imediato, produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. Bom, então vamos imaginar o seguinte, um casal de brasileiros, nessa hipótese específica aqui, dentro dessa previsão que a gente está vendo, um casal de brasileiros divorcia-se no Canadá. Esse divórcio que foi realizado no Canadá já se deu há 3 anos e um deles agora retorna para o Brasil e quer validar aquele divórcio do Canadá na legislação brasileira. Ele precisa esperar o prazo de 1 ano? Não, de forma nenhuma. Ele tão e simplesmente vai validar isso de acordo com os critérios do próprio processo civil junto ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ok? Agora, imaginando de outra forma, de outra perspectiva,
divorciou-se no Canadá e em 2 semanas depois do divórcio já voltou para o Brasil. Aquele cidadão, aquela cidadã brasileira, enfim, que se divorciou lá no Canadá. Bom, se depois de 1 semana, 2 semanas ela voltou, ou ele voltou para o Brasil, ainda assim é necessário esperar esse prazo de 1 ano, a não ser que já tenha havido a separação judicial no Canadá por igual prazo ou superior. Pois bem, ok? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar o requerimento do interessado. Decisões já proferidas em pedido de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Então vale a pena destacarmos aqui, meu amigo, minha amiga, o tribunal competente é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ok? Cuidado, enfim, então, com essas pegadinhas. É importante indicar o prazo, 1 ano após o divórcio. Se já houve a separação judicial anteriormente nesse outro país, por um prazo de 1 ano ou mais, pode converter diretamente o divórcio aqui no Brasil. Enfim, tudo isso tramitando junto ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. Está bem? Vamos adiante? Vamos lá. Coragem! Parágrafo 7º, ainda no artigo 7º, meu amigo, minha amiga. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob a sua guarda. Evidentemente que na atual cultura jurídica brasileira não se trabalha com essa perspectiva, com esse referencial do chefe de família. Agora, por que está isso na lei? Porque o decreto-lei, né, meus amigos, é de 1942. É um decreto do governo Vargas, refletia a cultura jurídica nacional daquela época. Nós estamos sob a égide da Constituição de 1988, da Constituição Cidadã, que prima pela isonomia, prima pela promoção de uma igualdade material e que, nesse sentido, avança bastante em relação a questões de gênero. Não existe mais a figura do cabeça do casal, do chefe de família, seja na perspectiva constitucional, seja na perspectiva específica do direito civil, ok? Então a gente tem que ter isso em mente. Mas o que nós podemos extrair, então, de objetivo aqui do parágrafo 7º do artigo 7º? Tá? Que o domicílio de um cônjuge, caso não tenha havido abandono, estende-se ao outro, seja ele a esposa, seja ele o marido, enfim. E é claro que isso também se estende, melhor dizendo, aos filhos. Mas essa perspectiva dos filhos foi atualizada pelo nosso próprio Código Civil. No nosso Código Civil, no artigo 76, existe a figura do domicílio necessário, aquele que é imposto por lei em função do cidadão, da cidadã. Nessa linha, tem domicílio necessário os incapazes. Qual será o domicílio necessário dos incapazes? Aqueles que serão dos seus representantes ou assistentes. Representantes, caso aquela incapaz seja absolutamente incapaz, e assistente na hipótese da incapacidade relativa. Então, evidentemente que o domicílio dos filhos serão vinculados ao domicílio dos pais. Evidentemente, enquanto estiverem aí sob o poder familiar dos pais, né? E quando se encerra esse poder familiar? Com a capacidade civil, seja por ter completado 18 anos, seja por ter sido operada a emancipação em função de qualquer um daqueles critérios do parágrafo único do artigo 5º do nosso Código Civil. Ok? Vem comigo, vamos adiante. Parágrafo 8º, ainda do artigo 7º, queridos. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Isso também foi atualizado pelo nosso Código Civil. O atual Código Civil, se a pessoa não tiver um domicílio, será considerado
como seu domicílio qualquer local em que ela seja encontrada. A questão do domicílio, meus amigos, está presente do artigo 70 até o artigo 78 do nosso Código Civil, ok? Vale a pena dar uma olhadinha do artigo 70 ao 78. Lembrando que, de acordo com o artigo 70, em relação à pessoa física, à pessoa natural, será considerado seu domicílio, e essa, digamos, é uma espécie de cláusula geral, uma espécie de guarda-chuva, digamos, né? Será considerado o domicílio dessa pessoa o local em que ela fixa a sua residência com ânimo definitivo. Esse, digamos, é o gatilho em função do qual se constrói todas as demais hipóteses de domicílio da pessoa física, ok? Queridos, vamos adiante. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. A classificação dos bens jurídicos é um tema palpitante, é um tema muito interessante no direito civil. No nosso Código Civil brasileiro se trabalha essa perspectiva do artigo 79 até o artigo 103 do Código Civil. O Código Civil estabelece uma classificação dos bens jurídicos que leva em consideração a sua própria estrutura, a sua própria natureza. Você também tem a possibilidade de classificação dos bens jurídicos de quando reciprocamente considerados, ok? Aqui fazendo um brevíssimo painel e eu te convido desde já para dar uma olhadinha nessa passagem do nosso Código Civil. Veja só, os bens jurídicos de acordo com sua própria natureza podem ser imóveis, móveis, fungíveis, infungíveis, consumíveis, inconsumíveis, singulares, coletivos, divisíveis, indivisíveis e ainda corpóreos ou incorpóreos, ok? É a classificação dos bens jurídicos de acordo com sua própria estrutura física, de acordo com sua própria natureza. Os bens jurídicos reciprocamente considerados poderão ser, quando um comparado ao outro, considerado principal, acessório ou ainda pertença. Existe nessa mesma lei de classificação a classificação das benfeitorias, de acordo com o artigo 96 do Código Civil. As benfeitorias que podem ser consideradas necessárias, úteis ou voluptuárias. E, por fim, mais adiante, ainda nessa perspectiva do Código Civil, se trabalha a classificação dos bens jurídicos de acordo com a sua titularidade. Aqueles bens jurídicos cuja titularidade é detida, é exercida por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica de direito privado, será considerado um bem jurídico particular. De outro lado, se for uma pessoa jurídica de direito público interno, será considerado bem público. E o bem público, em seu tempo, à sua vez, será considerado bem público de uso comum do povo, bem público de uso especial ou ainda bem público dominical. Lembrando que, em hipótese alguma, existe a possibilidade de uso capião de bem público, ok? Aqui fazendo tão simplesmente uma síntese para resgatarmos aí essa ideia, né, do que significa a classificação de bens jurídicos. Por isso, voltamos agora ao artigo 8º. Para qualificar-se os bens e regular as relações jurídicas, portanto, a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, por exemplo, eu tenho um carro, tá? Eu tenho um carro, vamos imaginar, na Colômbia. Eu sou proprietário de um carro na Colômbia. Toda a legislação que vai qualificar esse carro como bem jurídico será considerada para qualquer finalidade a legislação colombiana, porque é lá que aquele veículo se encontra. E as características do meu direito de posse e propriedade sobre aquele veículo serão determinadas também em função do direito colombiano, imaginando que é lá que se encontra aquele determinado veículo, ok? Bom, então aqui a gente pode destacar no artigo 8º, né, que a questão dos bens é onde estiverem situados, perdão, a lei do país em que estiverem situados, ok? Parágrafo 1º. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quando os bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Veja só que interessante. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado
o proprietário. Isso é importante. Primeiro porque só tem domicílio sujeito. Bem jurídico não tem domicílio, evidentemente. Vamos imaginar que um brasileiro esteja fazendo uma road trip, né? Está fazendo aí uma grande viagem de estrada de moto. Está percorrendo toda a América do Sul de moto. Bom, aquela moto está sendo utilizada por ele, é claro, enquanto meio de transporte, enquanto veículo, para fazer essa grande aventura, essa grande viagem pela América do Sul usando uma moto, ok? Nesse sentido, como ele está utilizando aquele bem jurídico móvel, qual seja a motocicleta, realmente aí como meio de transporte, a legislação que será aplicada na relação jurídica entre ele e a moto, que se estabelece por meio do direito, é a legislação brasileira, não importa em que país ele esteja, porque ele está utilizando aquele bem jurídico em outro país como meio de transporte. Ou seja, o brasileiro sai, vamos supor, de Minas Gerais em direção ao Uruguai para fazer uma grande volta por toda a América Latina, por toda a América do Sul, melhor dizendo, ok? Ainda que ele esteja no Uruguai, pilotando a sua moto, não é a legislação uruguaia que se aplicar-se-á sobre a moto e sobre a relação jurídica de posse e propriedade que ele tem sobre aquele bem. Será a legislação brasileira. Mas, professor, ele está no Uruguai e a moto também. Tudo bem, mas não se esqueça, a moto está sendo utilizada como veículo, como meio de transporte, portanto, continua sendo aplicada a legislação brasileira para qualquer situação jurídica envolvendo aquela moto, ainda que ele esteja no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Venezuela, enfim, daí por diante. Está bem? Então, aplicar-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário, que nesse nosso exemplo é domiciliado no Brasil, né? Quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares, tá? Professor, outro exemplo de bem móvel, vamos supor, esse brasileiro, ele tem um determinado computador, tá? Que ele está levando nessa viagem. Nessa perspectiva, veja só que interessante, ele está com o computador, tá? Que ele está levando consigo. Nessa hipótese, se ele está levando consigo o computador, né, lembrando que ele é brasileiro, nesse nosso exemplo, continua sendo aplicada a legislação brasileira sobre qualquer situação jurídica envolvendo a titularidade desse bem ou a posse desse bem, ok? Parágrafo 2º. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Bom, o penhor é uma modalidade de garantia real sobre coisa alheia. Tá? No nosso direito civil é trabalhada na hipótese lá do direito das coisas, né? Os direitos reais de garantia, portanto, penhor, hipoteca, anticrese. Como que funciona o penhor? Qual é a racionalidade do penhor? Veja só, no penhor, o devedor transfere a posse direta daquele bem jurídico em favor do credor. O devedor pega aquele bem jurídico e oferta, credor, ó, você fica na posse desse determinado bem jurídico aqui, que eu vou te pagando. Quando eu quitar o pagamento, você me devolve. Fica a posse desse bem jurídico com você como garantia. Essa é a dinâmica básica do penhor, ok? É um contrato entre particulares que tem uma natureza acessória de uma obrigação principal, qual seja uma dívida pré-existente, e neste sentido o devedor transfere a posse direta da coisa em favor do credor. Este terá a responsabilidade sobre esse bem jurídico e deverá devolvê-lo tão logo o devedor quite aquele determinado débito. Essa que é a ideia básica do penhor, ok? Veja só que interessante o parágrafo 2º. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em que a posse se encontra a coisa empenhada. Vamos imaginar, portanto, que no Rio Grande do Sul, ok? Na região de Uruguaiana, um brasileiro tem lá um determinado débito com um credor uruguaio e realiza um contrato de empenho, tá? Um contrato de penhor e transfere a posse direta, vamos imaginar,
de um carro como garantia do pagamento que ele vai fazer para esse credor uruguaio. E o carro é levado para ele, no Uruguai, para o credor, ok? Nesse sentido, a legislação que vai regulamentar o empenho daquele carro é a legislação uruguaia. Ah, mas a dívida foi contraída no Brasil, ele está pagando do Brasil para o Uruguai. Não importa. Como o credor é uruguaio, como ele está domiciliado no Uruguai e como ele, na qualidade de credor credor pignoratício, né, ele recebe a posse direta daquele bem, a legislação da posse ali, em função daquele empenho, a ser aplicada no caso, na dimensão do credor, é a legislação uruguaia e não a legislação brasileira, ok? O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontra a coisa apenhada, ok? Via de regra, a posse da coisa que é objeto do penhor fica com o credor. Então, nessa linha, via de regra, a legislação a ser aplicada é a lei que se aplica, enfim, em função do domicílio do credor pignoratício. Eu falei via de regra porque existem algumas exceções que estão presentes lá no nosso Código Civil. O penhor industrial, o penhor mercantil, o penhor rural e agrícola são situações diferentes, porque daí nesta hipótese a coisa empenhada pode continuar na posse direta do devedor. Mas imaginando as outras hipóteses de penhor, elas realmente se destinam a ficar com a posse direta ou ter sua posse direta exercida pelo credor pignoratício. Está bem? Queridos, vamos adiante. Artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem, né? Isso é bastante importante. Efetivamente, se eu contrato uma construção de uma casa no Canadá, né? Eu estou morando no Canadá e contrato a construção de uma casa no Canadá. Esse contrato de empreitada vai obedecer, evidentemente, à legislação canadense, evidentemente, né? Reger as obrigações, aplicar-se à lei do país em que se constituírem, enfim, aquela determinada obrigação. Se o contrato foi celebrado no Canadá, aplica-se a legislação canadense, portanto, ok? Parágrafo 1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Imaginando que se contrate uma empresa por meio de contrato internacional para que ela cumpra essa obrigação no Brasil, guardada as devidas proporções, ou seja, imaginando os critérios de existência e validade do negócio jurídico, tanto naquele ordenamento jurídico estrangeiro quanto brasileiro, você tem, é claro, a preponderância, digamos, da aplicação da lei brasileira diante daquele contrato, em função daquilo que será executado no Brasil, ok? Essa é uma ideia importante, portanto, né? Vale a pena destacar a obrigação a ser executada no Brasil. O critério, portanto, aqui, meus amigos, é a execução. Ah, mas um cidadão brasileiro contrata uma empresa indiana para prestar um serviço no Paquistão. Aplica-se a lei brasileira? Não, só porque ele é brasileiro, não. Você vai aplicar a lei do local em que aquela obrigação foi contratada ou onde será executada. A nacionalidade do sujeito não é o fator determinante aqui. Ok? Vamos adiante. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. E essa é uma situação interessante, né? Partindo para uma situação além da execução, porque quando se tem a questão da execução, é algo que fica, me parece, bastante evidente. Mas imagina uma situação diferente, uma situação envolvendo contratos eletrônicos, internet, por exemplo, que você não tem eventualmente um local físico da prestação de serviço, você está baixando o aplicativo, você está realizando lá uma situação informática qualquer. Nessa linha, meu amigo, minha amiga, veja só que interessante. O que se tem, na verdade, como critério de determinação da lei a ser aplicada é a perspectiva
justamente do domicílio da pessoa que está propondo aquele contrato, né? Essa é uma ideia interessante, ok? Importante, portanto. Nós temos o critério de execução e o critério também, é claro, do domicílio ou do lugar em que residir quem está propondo, né? Quem é o proponente, enfim, daquela determinada situação obrigacional, ok? Queridos, adiante, artigo 10. Vamos até o artigo 19. Os próximos artigos são mais curtos, são mais concisos, fique tranquilo. Mas como eu disse no início desse nosso encontro, é necessário que a gente tenha aí o conhecimento dos critérios legalmente estabelecidos. Porque, como você deve estar percebendo, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, não é uma questão, talvez assim, digamos, de bom senso. Eu acho que é isso. Esse eu acho que é isso é o pior conselheiro na hora de você fazer o seu concurso. O eu acho que não vale a pena, não é critério. A não ser que, com todo respeito, você esteja fazendo um concurso para ser arqueólogo de alguma instituição de pesquisa nacional. Daí tudo bem, porque o trabalho do arqueólogo, com todo respeito, aqui fazendo uma brincadeira, é claro, é achar as coisas. Nossa responsabilidade é saber. Há uma diferença em relação a isso, é claro, na perspectiva do concurso. Então você não pode ter o eu acho que como sendo seu conselheiro, digamos, na hora de assinalar a alternativa correta no seu concurso. Você tem que saber. E aqui, nesta nossa matéria, neste nosso tema, dessa nossa aula, de fato, os critérios legais são bastante objetivos. Eles fogem daquela perspectiva, digamos, entre aspas, do que seria considerado razoável, do que seria considerado aí uma perspectiva de bom senso. É um critério normativo, realmente. Não significa dizer que esses critérios normativos sejam contrários ao bom senso. Não significa isso. Mas que eles são próprios e não podem ser intuídos, devem ser conhecidos, ok? Vamos adiante. Artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. A sucessão por morte ou por ausência, né? Vamos lá, queridos. A morte põe fim à existência legal do sujeito. Esse é o grande, digamos, o grande critério determinado no artigo 6º do nosso Código Civil. E, em função dessa perspectiva do fim da existência legal do sujeito, reconhece-se, de acordo com a legislação brasileira, 3 espécies de morte. A morte natural ou real, em que é aquela em que se tem o óbito provado pelo próprio corpo do sujeito, da pessoa, né? Como diria, eu sempre lembro desse locutor esportivo, né, o Silvio Luiz, tá lá o corpo estendido no chão. Né, com todo respeito. Ou seja, você tem a prova física, fisiológica do óbito do sujeito. Essa é a morte real ou ainda a morte natural, como alguns dizem. Não importando aqui a causa dessa morte real. Mas também tem a hipótese da morte presumida, declarada de forma direta ou indireta, de acordo com os artigos 6º e 7º do nosso Código Civil. Lembrando que a morte presumida declarada de forma direta está presente nos critérios do artigo 7º e a morte presumida declarada de forma indireta está presente nos critérios estabelecidos no artigo 6º, em comunicação ou ainda em ligação com o artigo 37 do nosso Código Civil. Dê uma olhadinha lá, por favor, ok? Bom, queridos, nessa perspectiva, faleceu a pessoa, abre-se o inventário, abre-se a sucessão. De acordo com qual lei? Veja só que interessante. A lei do país em que domiciliado o defunto, ok? Lei do país em que domiciliado o defunto, tá? Os herdeiros estavam no Canadá, os herdeiros estavam em Bangladesh, os herdeiros estavam no Japão. Não importa. Se o titular daquele patrimônio vivia no Brasil, aplicar-se-á a legislação brasileira. Se ele estava domiciliado no Brasil, é a lei brasileira que determinará os critérios de sucessão, enfim, como se dará o inventário daquela pessoa. Ok? Parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada por lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos.
Então, o sujeito faleceu, veja só que interessante, recuperando aqui, desculpa, a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira. Veja só que interessante, o estrangeiro tem bens, faleceu, deixou o cônjuge sobrevivente, seja a esposa, seja o marido, qual vai ser a legislação aplicável? Em função dos direitos do cônjuge, dos demais herdeiros, né, vamos supor dos filhos, será aplicada a lei brasileira, quando eventualmente não for mais favorável a legislação estrangeira, que seria própria da nacionalidade do decujus, da pessoa falecida, né? Parágrafo 2º. A lei do domicílio do herdeiro legatário regula a capacidade para suceder. Ou seja, veja só que interessante, aqui nós temos critérios distintos. Uma coisa é estabelecer o procedimento, vamos colocar dessa forma, do inventário da sucessão, ou seja, a regra que vai determinar a partilha de bens. Vamos supor, um país A estabelece que o filho mais velho tem direito a um percentual X, o filho subsequente percentual Y e daí por diante, ok? É a lei daquele país em relação à sucessão. Fica estabelecido esse pressuposto. No outro cenário, você tem herdeiros brasileiros que farão parte dessa sucessão. Herdeiros brasileiros que farão parte dessa sucessão. A legislação brasileira, veja só que interessante, a lei do domicílio do herdeiro legatário regula a capacidade para suceder. Ou seja, é a lei brasileira que vai determinar se aquele brasileiro pode ou não ser considerado integrante da linha sucessória daquele estrangeiro. Não significa dizer que a lei brasileira vai determinar todo o mecanismo de sucessão. Não, o mecanismo de sucessão será determinado pelo local de domicílio do falecimento da pessoa, né, em que se deu o falecimento da pessoa, como a gente viu no caput do artigo 10 agora há pouco. Mas a lei do herdeiro vai determinar se ele está apto, se ele é habilitado a participar daquela sucessão ou não. Tá? É uma questão interessante. Então aqui nós podemos separar o artigo 10 em dois momentos distintos, tá, meus amigos? Temos aqui uma primeira situação vinculada ao autor da herança, que é a pessoa titular daquele patrimônio, e temos aqui uma segunda hipótese que é vinculada ao herdeiro. Ok? Na perspectiva do autor da herança, você terá o seu domicílio como sendo o critério a ser observado para a aplicação da lei. Na perspectiva do herdeiro, você terá também o domicílio, no entanto, para estabelecer justamente essa perspectiva da capacidade de suceder. Ok? Critérios interessantes, vale a pena a gente ter carinho nessa análise, meu amigo, minha amiga. Adiante, coragem, falta pouco, ânimo, vamos lá, a vaga será sua, sem dúvida. Artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Claro, pessoa jurídica vai ser constituída de acordo com as normas vigentes em um determinado país. Simples assim. Não importa nesse sentido a nacionalidade dos sócios, dos constituintes ou instituintes daquela dada pessoa jurídica. A pessoa jurídica em si, como nós sabemos, tem uma existência legal própria e diversa da dos seus sócios ou ainda constituintes, instituintes ou fundadores. Nesta linha, portanto, é importante observar esse critério, meu amigo, minha amiga, que a legislação que se aplica ao sócio não é necessariamente a mesma que se aplica à pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica sempre estará vinculada ao ordenamento jurídico do país em que está situada, ok? Bom, parágrafo 1º. Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Evidentemente, temos lá uma empresa
constituída, vamos imaginar, no Paraguai, quer ter uma filial no Brasil, evidentemente que você deve ter a adequação da constituição dessa pessoa jurídica à luz da legislação nacional. Tranquilo, né? Sem problema. Parágrafo 2º. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido em funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Né? Essa é uma questão interessante. Nenhum país pode comprar terra dentro do Brasil. Simples assim. Vamos imaginar a Noruega. A Noruega tem aí uma indústria madeireira muito forte, enfim. Vamos imaginar o seguinte, que o governo norueguês começa a comprar pedaços de terra na Amazônia, brasileira, né? Não tem o menor cabimento. Governo estrangeiro ou pessoa jurídica vinculada a governo estrangeiro não pode comprar terra no território nacional. É uma questão de soberania realmente. Parágrafo 3º. Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou agentes consulares. Ok, é razoável. A Noruega quer abrir uma embaixada em Salvador, por exemplo, pode comprar lá um prédio, uma sala comercial, uma casa comercial para constituir a sua embaixada, o seu consulado em Salvador, o governo norueguês? Sim, mas não vai poder comprar outros imóveis para outras finalidades, evidentemente. Adiante, meus caros. Artigo 12. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Tudo bem? Estamos falando aqui da questão da aplicabilidade ou ainda da jurisdição nacional, tá? Parágrafo 1º. Só a autoridade judicial brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Bens imóveis no Brasil terão suas sentenças necessariamente estabelecidas pelo judiciário brasileiro, tá? Não existe a hipótese, vamos supor, na região do Paraná, tríplice fronteira com Argentina, com Paraguai, nós temos muitas situações de brasileiros que migraram para o Paraguai e estão lá construindo suas vidas, exercendo atividades econômicas, trabalhando inclusive como grandes agricultores, enfim, daí por diante. Então vamos supor que tenha havido uma invasão de uma determinada fazenda no Paraguai. Aquele cidadão brasileiro pode ingressar com uma ação de reintegração de posse na Justiça de Foz do Iguaçu, já que ele é brasileiro? Não, evidentemente que não. Da mesma forma que um cidadão paraguaio que eventualmente tenha terras no Mato Grosso, esteja desenvolvendo uma atividade econômica no Mato Grosso, houve a invasão da fazenda dele no estado do Mato Grosso, ele pode ingressar com uma ação de reintegração de posse na Justiça Paraguaia para que aquela liminar de reintegração de posse, aquela sentença de reintegração de posse seja cumprida no Brasil? Não, de forma alguma. Ou seja, nesse exemplo, o cidadão paraguaio deve ingressar com uma ação de reintegração de posse na comarca competente para tanto dentro do território brasileiro, lá no Mato Grosso. Da mesma forma, aquele brasileiro residente no Paraguai deve socorrer-se da justiça paraguaia para situação judicial vinculada àquele determinado bem imóvel. Ok? Importante isso. A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o execur e, segundo a reforma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observada a lei desta, quanto aos objetos das diligências. É aquela questão processual, meu amigo, minha amiga, bastante importante, que são as cartas rogatórias, né? Nada impede que uma autoridade estrangeira requeira ao judiciário brasileiro o cumprimento de um determinado ato processual aqui no Brasil, assim como a autoridade judiciária brasileira pode requerer à autoridade judiciária de outro país o cumprimento de uma determinado ato processual naquele outro país, enfim, não há nada de extraordinário em relação a isso, tranquilo, tá? Artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar.
quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Traduzindo, só vai ser considerado prova aqui no Brasil aquilo que a legislação nacional assim determina, ainda que aquela prova tenha sido produzida no exterior. Simples assim, tá? É importante isso. Artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência, tranquilinho, né? Sem nenhuma questão extraordinária. Artigo 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos. Essa é uma questão importante. O artigo 15 vale a pena estudar com maior critério, com maior cuidado, né? Acompanhe comigo. Haver sido proferida por juiz competente, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificada a revelia, ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para execução no lugar em que foi proferida, ser traduzida por intérprete autorizado, ter sido homologada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Veja só que importante isso, meus amigos. Importantíssimo. O que nós temos aqui fundamentalmente caracterizado no artigo 5º? Qual é o tribunal competente por fazer, né, valer no Brasil e permitir, portanto, a execução no território nacional de uma sentença estrangeira? Qual é a porta de entrada? É o STF, o Supremo Tribunal Federal. E isso, evidentemente, tem uma lógica, porque se o STF é o guardião da Constituição e se a Constituição é a norma estruturante e organizadora do Estado brasileiro, no exercício de soberania, qualquer sentença no estrangeiro não pode ser executada no Brasil se não passar por um crivo constitucional. Então, evidentemente que isso deve estar presente. Mas, além disso, guarde, STF, isso é importante. O que a sentença estrangeira deve ter? Devido processo legal, contraditório, ampla defesa, aquelas questões fundamentais, e especialmente trânsito em julgado. Teve devido processo legal, contraditório, ampla defesa, transitou em julgado, passou pelo STF, torna-se executável no território nacional, ok? Simples assim, importante. Artigo 16, meus caros. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei, ok? Ou seja, aplicar-se-á aquela lei tão e simplesmente ela, naquele caso concreto. Se ela remeter na forma do artigo 48 de uma outra lei, paraná, a remissão não importa. O que importa é tão e simplesmente aquela previsão normativa em concreto que está incidindo de forma objetiva naquele quadro. Joia? Artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Perfeito, né? Soberania é soberania. A jurisdição talvez seja a primeira e maior forma de demonstração de soberania de um determinado país. Eu não posso ter uma execução de uma norma no Brasil, de uma norma estrangeira, ou ainda de uma decisão judicial estrangeira, que de alguma forma agride a soberania, venha a agredir a soberania nacional. Vamos imaginar o seguinte, uma situação polêmica. Há determinadas decisões judiciais na justiça nigeriana que usam por base um determinado critério religioso. Há determinados países em que, para certas situações criminais, a pena ser aplicada é de lapidação, né? Ou seja, a pessoa ser vítima de um apedrejamento público. Há lugares no mundo em que isso ocorre de forma legal, por incrível que pareça. Vamos imaginar que essa pessoa que tenha sido condenada nessa perspectiva, nessa linha, tenha fugido e agora encontre-se no Brasil. A justiça daquele país pode requerer à justiça brasileira que execute a lapidação daquele sujeito, que faça um apedrejamento em praça pública daquela pessoa, porque assim ela foi condenada em outro país?
Evidentemente que não, porque traduz toda uma contrariedade com a ordem pública brasileira, que desde o artigo 1º da Constituição tem na dignidade da pessoa humana um dos sustentáculos da República. Né? Então percebe isso, que você não pode ter a execução de lei ou sentença no Brasil que agrida os critérios fundamentais de soberania, ordem pública e, é claro, de bons costumes. Perfeito? Artigo 18, meus amigos, vamos lá. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiros ou brasileiras nascidos no país da sede do consulado. Então temos lá 2 brasileiros que se casam, vamos imaginar, na África do Sul. E eles fazem isso diante do consulado brasileiro e é claro que ao fazer isso, esse casamento automaticamente é válido no território nacional brasileiro. 2 brasileiros casaram na África do Sul em face das autoridades consulares brasileiras, assumindo as formalidades ali do casamento de acordo com a legislação brasileira, ainda que tenham sido casados lá na África do Sul, aquele casamento evidentemente será considerado válido aqui no Brasil em função do reconhecimento dessa autoridade, tá? Parágrafo 1º. As autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros. Consensual. Grife isso, destaque isso, por favor, meus amigos. Separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros. Não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, devendo constar a respectiva escritura pública, as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia. E ainda ao acordo quanto à retomada do cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção de nome adotado quando se deu o casamento, o nome de casado, enfim, tá? Então, não tendo filhos menores e sendo consensual, estabelecendo ali as questões de nome, as questões de pensão alimentícia, a autoridade consular pode sim validar, pode sim oficializar a separação consensual ou o divórcio consensual, ok? Importante isso. E se tiverem filhos e não forem menores, tudo bem, não tem problema. Tem lá o filho de 20 anos, a filha de 19 anos, de 18 anos, não tem nenhum problema. O impedimento se dá, na verdade, quando há filhos menores, né? E se esses filhos com menos de 18 anos tiverem sido emancipados antes desse divórcio? Tudo bem, não tem nenhum problema. Daí, eles são emancipados, significa que já não estão mais sob o poder familiar dos pais. Então, vamos imaginar que esse jovem tenha sido emancipado aos 16 anos de idade e o casal decida-se pelo divórcio quando aquele jovem tem 17 anos. Há algum impedimento da autoridade consular em homologar, em oficializar aquele divórcio? Não, nenhum. Perfeito? Parágrafo 2º. Ainda do artigo 18, tá? É indispensável a assistência de advogado devidamente constituído, que se dará mediante a subscrição de petição, juntamente com ambas as partes ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste da escritura pública, né? Tem que ter o advogado, enfim, ali acompanhando a tramitação daquela perspectiva. E por fim, mas não menos importante, chegamos ao mitológico olimpiano, artigo 19, veja só. Reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos cônsules brasileiros na vigência do decreto tal, né, que é o Decreto-Lei 4657/42, desde que satisfaça os requisitos legais, tá? Isso foi incluído pela lei lá de 1957. Aqui é só por uma questão de atualização realmente, então houve essa questão de uma nova lei em 57, mas se convalidou todos os atos praticados anteriormente sob a égide da redação original desse nosso Decreto-Lei 4657 de 42. Parágrafo único. No caso em que a celebração desses atos tiver sido recusada pelas autoridades consulares, com fundamento no artigo 18 do mesmo Decreto-Lei, ao interessado é facultado renovar o pedido dentro de 90 dias, contados da data da publicação desta lei
que é a lei que atualizou, enfim, o decreto-lei, ok? Então, perceba, eu sei que foi uma aula um pouco extensa, talvez até um pouco cansativa, mas enfim, né? É sob pressão que o carvão se torna diamante, né, meus amigos? Então, a gente tem que conhecer, de fato, o texto legal desses critérios e, é claro, elaborá-los, trabalhá-los aí com carinho, com atenção. Com isso, fechamos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma espécie de manual de instrução, de fato, do funcionamento das diversas normas jurídicas no país, e neste nosso encontro, de forma específica, com essa pegada, com essa perspectiva da aplicação da lei no espaço, ou seja, quando é brasileiro no exterior, quando é estrangeiro no Brasil, quando é sentença, tal. Não esqueça, quem valida a sentença estrangeira no Brasil é o STF, não se esqueça disso, a questão do divórcio, da separação no STJ, como a gente verificou também na aula de hoje. São critérios importantes. Fechado? Meu amigo, minha amiga, parabéns por sua dedicação, pelo seu estudo, continua firme até a sua vitória. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.